Olá, amigo cafeicultor! Olha a gente aqui de novo no Sítio Cantagalo. Já são 9 meses de acompanhamento por aqui. A história do Marcelo e da Heloísa é cheia de emoção. É uma situação delicada, mas que vem tomando um rumo bom. Está chegando a colheita e a safra vem trazendo um alívio financeiro, que ainda não é o final, mas já vai dar um bom fôlego. A gente vai ter que ser o mais profissional possível, e igual a gente nunca foi antes, né? E com tudo que a gente aprendeu. E esse cenário que está acontecendo, então a gente não pode errar. Na visita de hoje vamos falar sobre essa seca que estamos passando. Nós precisamos ainda no mês de maio, pelo menos uns 40, 50 milímetros para poder ficar mais ou menos. Vamos ver se eles já conseguiram ajustar os panhadores para a colheita do café. Já está tudo combinado. Vamos dar uma olhada na lavoura e vamos falar sobre o plano de adubação. Quando a gente fez a análise de solo, viu que existia um certo equilíbrio onde você não precisava aplicar potássio, não teve potássio. Com isso, reduziu muito o teu custo. Marcelo, tem que se planejar muito bem para não morrer na praia. Aí nós estamos tendo a disciplina, né? E o planejamento. Esse ano nós planejamos bem mais do que o ano passado. E com a organização, planejamento e vontade, eles vão superar tudo e viver muito bem no futuro breve. Tudo isso hoje no Parceiro Produtor. Apoio Compass Minerals Plant Nutrition, referência em fisiologia e nutrição de plantas. Syngenta e você, conectados à qualidade do café. Marcelo e Heloísa, está chegando a colheita, os cafés já estão madurando. E como é que está a expectativa para vocês para essa fase da cafeicultura tão importante? A expectativa está muito boa. Se Deus quiser, esse ano tudo está correndo bem. Nós estamos já na fase da enroação, já estamos na reta final. Esse talhão aqui já foi todo enroado. Aí essa semana que vem agora vamos trabalhar nesse setor de cá. E já sobre o preparativo, já providenciamos os panos de café, já fizemos um acordo aí com as pessoas para nos ajudar. Já está tudo combinado. Esse ano vai ser diferente dos outros anos, se Deus quiser. E o ano passado, nessa mesma época, como é que você estava se organizando para a colheita do café? Eu estava apavorado, desnorteado devido aos acontecimentos anteriores, né? Tava tudo sem foco. Aí com a presença sua, do programa aqui nos ajudando, começou a colocar para nós focos, metas, aí nós estamos tendo a disciplina, né? E o planejamento. Esse ano nós planejamos bem mais do que o ano passado, né? Com a ajuda que você mostrou, né? Quantidade que a gente precisa ter de pessoas, essas coisas. Então ajudou muito a gente esse ano a planejar bem melhor. Vocês estão mais calmos? Bem mais calmo, porque agora a gente já planejou, já achou as pessoas, né? Então já é um alívio a menos, né? O primeiro talhão acho que vai ser esse aqui do qual o caminho que vocês chegam. Está mais maduro, né? Isso, é um mundo novo. Depois a gente vai para esse talhão do sol aqui. Ele tinha uma deficiênciazinha no solo, né, que a questão um solo mais ácido, uma carga muito alta, então por isso que acabou amadurecendo mais cedo. Sim. Só que a qualidade dele é tão boa quanto a dos outros ou você ainda não sabe? E geralmente os para cima são superiores. Eles aqui, eles têm um padrão assim de 83, 84. Eles nunca passaram disso, fazendo o dever de casa certinho. Agora, à medida que vai passando, nós estamos aqui na razão de 1.100 metros, né? Certo. À medida que vai chegando nos 1.200 metros de altitude, aí a pontuação aumenta. Tanto é que lá ele já tá verde ainda, é mais tardio mesmo. Mas voltando a falar do custo de produção, a gente assustou quando foi ver o preço de pano de café, Gustavo. O ano passado era R$ 75, um pano 12 por 4. Agora está o dobro do valor. Então, aquela história, mediante a tudo que está acontecendo, o custo de produção, o café valorizou, mas as coisas subiram muito. Nós estamos passando por momentos, pandemia, cafeicultura num preço muito alto que nós não estávamos acostumados, o preço das coisas subindo muito, então, ou seja, traz a informação para a gente que as coisas vão mudar. E nós não sabemos como vai ficar essa cafeicultura daqui para frente. O momento qual que é? Ficar atento, aguardar, observar o que está acontecendo,
não tomar muitas decisões muito drásticas, nós não sabemos se a cafeicultura vai ser melhor ou pior. A gente vai ter que ser o mais profissional possível. Sim. E igual a gente nunca foi antes, né? Porque com tudo que a gente aprendeu e esse cenário que está acontecendo, então a gente não pode errar. E essa seca que nós estamos tendo agora, nesse ano, vocês estão sentindo que está prejudicando o sítio Cantagalo? O sítio Cantagalo eu acho que ainda não prejudicou, porque a semana passada, eu retirei a terra para fazer análise de solo. Certo. E tirando mesmo no trado, olhando, vi ainda tem umidade e a terra fria. Então, devido estar nessa altitude, na Mantiqueira, eu acho que é um privilégio que a gente tem. Porque eu sei que outras regiões aí mais abaixo já está sentindo mais. A região da Mantiqueira realmente está bem melhor do que as outras regiões. As outras regiões, em geral, estão esperando pelo menos 30% de quebra na saca de café para esse ano. E a grande preocupação é para o ano que vem. Porque Certo. com essa seca que nós estamos tendo agora, e já potencializado pela seca do ano passado, que já deu uma desequilibrada, as lavouras não estão desenvolvendo. Eu nunca vi uma seca começar em março igual essa que está começando. Nós precisamos ainda no mês de maio, pelo menos uns 40, 50 milímetros, para poder ficar mais ou menos. Então, com esse cenário que nós estamos vivendo hoje, a expectativa de safra para 2022 ela é muito baixa. Então, é a grande preocupação que a gente está passando para os produtores, de não travar o café, não é por causa do preço que ele pode subir, com uma preocupação de não ter o café, que às vezes você está acostumado, sei lá, produzir 1000 sacas de café, travou 500, 600 sacos de café, será que você vai produzir esses 600 sacos de café? Se nós estamos com uma seca que começou em março, costuma voltar a chover em setembro, outubro, eu não sei como é que vai ficar as lavouras. O déficit é muito alto. Nós nunca passamos por uma situação desse jeito. Então, é a preocupação de observar a lavoura, tomar cuidado para justamente não travar muito café, porque a gente não sabe se vai ter esse café para entregar. Depois os contratos ficam muito pesados, fica muito difícil. Porque multa de contrato não é fácil, tá? Não pode correr esse risco. Né? Por isso que a gente trava uma quantidade pequena de café, justamente para poder não ter esse problema. As lavouras que têm mais carga, a própria carga da lavoura é um estresse muito grande. Então, a planta sente muito. Mas se ela sentir a carga e chover em seguida, ela fica boa. Ela produz, ela recupera muito rápido. É igual uma mulher que vai ter neném, né? Passa por todos aquele processo, mas como é algo muito natural, ela recupera muito depressa. Isso. Agora, o café, quando está com uma carga muito grande, se as condições estão boas, ela sente muito, desfolha muito, mas a recuperação é muito rápida. Sim. Foi o que aconteceu o ano passado. O ano passado, as lavouras produziram muito, mas com o alongamento da seca, elas não recuperaram Certo. da carga. Tanto é que as lavouras, tanto as que foram podadas, por exemplo, não recuperaram como tinham que recuperar. Elas não vegetaram, Porque né? ela tinha o estresse da carga e mais o estresse da seca e mais o estresse da poda. A hora que juntou tudo, elas recuperaram muito pouco. Tanto é que elas foram destravar em final de janeiro, fevereiro. Consequentemente, é a florada de 21 que vai refletir para 22. Elas vão ser muito pouco também. Então, a florada vai ser menor pela questão de que o crescimento da planta foi menor. Certo. Todo esse processo fez com que nós tivemos um crescimento de guia, as ramos do café estão menores do que o normal. Sim. As lavouras que foram podadas, a copada, que sempre eram bem cheias, elas estão mais ralas. E cresceram poucos. Então, Certo. para 2022, vai ter o reflexo dessa falta de crescimento acrescentado com a seca alongada que nós estamos diminuindo a produção. Por isso que é importante ter uma lavoura bem tratada, bem nutrida, bem equilibrada, que com todo esse processo é que vai sentir menos. Certo. Por isso que é importante tirar a análise de solo, fazer um plano de adubação corretamente, fazer os tratos certos, na hora certa, tecnologia certa, capricho. Muito importante para quê? Para que a planta, ao longo dos anos, elas vão se estruturando. Chega num momento desse, ela aguenta mais. Esse alerta serve para a gente pensar, porque a gente fica só concentrado no ano 21, vai até esquecendo o 22, mas foi bem lembrado. Então, e aí vamos ver como é que vai ficar para os outros anos, 23, 24, né? Então, de acordo com que a planta não vai produzindo nesses anos, há uma tendência de começar a produzir mais em 2023, 2024. Há uma tendência, mas depende muito da condição climática. Que ela vai resistir nesse estresse, né? Para ela se manter viva, porque a hora que der um clima favorável, o pé de café ele solta as folhas novamente para fazer o ciclo. Isso, não é por isso nós avaliamos a produtividade de 2 anos, 4 anos, porque se um ano é muito ruim, tende o outro ano a ser muito bom.
O que está acontecendo conosco é o seguinte, o ano foi muito ruim em 2020 e 2021 está sendo muito ruim também. Então por isso que a média do biênio vai cair muito. E se as coisas não mudar, o 22, sem palavras, né? Isso, em Vai ser 2022. Por isso que o preço de café está subindo desse jeito, que é a oferta e demanda, né? Se você tem muito café no mercado, o preço cai. Se você tem pouco café no mercado, o preço sobe. Como o mercado já está visualizando que não vai ter café para os próximos anos, o preço está subindo. Por isso que tem que tomar cuidado. Porque do mesmo jeito que está subindo o preço de café, a produção nossa vai ser menor. Perfeito. E os custos do dólar está subindo muito. Então, o nosso custo de produção, que sempre fazíamos café com tal preço, ele vai começar a subir agora. Então, a margem de lucro do produtor, por mais que pareça, vai dar a ilusão que ela vai estar alta, às vezes não, ela vai estar mais estreita. Por quê? Porque o produtor vai produzir menos. Vai estar vendendo café caro, mas está produzindo menos. E os insumos subindo de preço. Então, o custo de produção está muito alto. Então, por isso tem que tomar cuidado. Porque às vezes o produtor vê café no preço que está, vou relaxar e vou gastar mais. Muito cuidado. Então, Gustavo, como eu já encaminhei análise, né, de solo para ser feito no laboratório, eu estou muito preocupado com o resultado também. Olha o teu exemplo do ano passado. Você estava esperando comprar adubo com potássio, por exemplo. E aí, quando a gente fez a análise de solo, viu que existia um certo equilíbrio onde que você não precisava aplicar potássio. Você usou só o produto com base de nitrogênio. Não teve potássio. Com isso, reduziu muito o teu custo. Igual ao teu caso, existem vários casos, vários solos que dá para fazer isso. Você pode reduzir custo não precisando botar no potássio. Fortalecer, às vezes, o cálcio, fortalecer o magnésio, o equilíbrio das bases que a gente chama, para justamente poder se fornecer o nutriente para a planta de uma forma equilibrada com um custo mais adequado. Então, uma estratégia que você tem para reduzir custos de adubação é fazer um plano de adubação bem feito, bem equilibrado, que você vai colocar exatamente o produto e a quantidade que realmente vai ser necessária. Tem que se atentar também aos micronutrientes, que a gente pensa que muitas vezes não são tão necessários e são super necessários. Os micronutrientes, que seria boro, zinco, ferro, manganês, mas outros que são necessários, eles complementam a adubação. Não adianta nada você fazer adubação e não complementar com eles. Por isso que é importante fazer as foliares regularmente, que as foliares vão ser mais fáceis de você levar esse micronutriente, que são quantidades muito pequenas, para o cafeeiro. E esse equilíbrio que vai fazer você ter altas produtividades. Não é quantidade, o pessoal confunde muito. Acha que tem que colocar quantidades grandes ou pequenas. Não é quantidade, é equilíbrio. É a qualidade da nutrição que vai fazer você aumentar a produtividade. Marcelo, essa área é a área que foi feito o drone. Então, ou seja, aqui está com 3 pulverizações. Uma primeira com drone em novembro. Uma segunda em janeiro, não foi? E a terceira em final de fevereiro para março. Tá. E as outras áreas da fazenda não foi feita essa foliar de novembro com drone, só essa parte. E é interessante que essa parte já quase não tem ferrugem, diminuiu bem. Já as outras áreas que teve 2 pulverizações só e precisava fazer a terceira pulverização agora em maio, abril, que precisava de chuva e não tivemos, faz com que as outras áreas tenham ferrugem. E aqui não. Então, ou seja, podemos considerar que essa pulverização a mais que foi feita em novembro com drone, ela resolveu. As outras áreas têm ferrugem justamente porque não conseguiu, deu um intervalo muito longo para poder. A primeira foliar que você fez em janeiro ficou muito longo, por isso que tem essa ferrugem que você está vendo. E essa área tem bem menos ferrugem do que as outras áreas. Então, ou seja, o drone te ajudou bastante naquele momento. Controle de doença, tão importante o que? O produto, a dose, mais a data, a época certa. É o tal do time. É o time. Se Deus quiser, quero acertar. Isso, exatamente. Estar organizado, estar preparado para acertar as horas certas, para poder, não só no calendário a data, mas de acordo com a condição de chuva. Se a chuva adiantar, às vezes tem que adiantar as foliares. Se a chuva atrasar, pode atrasar as foliares. E eu, como se diz, ficou sem esse terceiro porque com esse clima seco. Se o clima tivesse a menos, eu teria feito essa terceira. E você ainda tem que ficar de plantão, que ainda pode acontecer que tenha uma chuva agora em maio, e você ainda consiga fazer alguma foliar. Perfeito. Aí eu vou ter que esperar aquela carência, né, dos 30 dias, Isso, né? Isso, aonde você pulverizar, você não pode colher o café, você vai ter que esperar um tempo para poder colher. E com isso eu aprendi até uma coisa, fazer antes do que esperar, às vezes até a data. Às vezes o antes é melhor. Antes errar para antes do que errar para depois. Isso eu quis dizer, porque o depois pode tardar. Isso, e acaba a doença aparecendo. É isso aí.
Então, Gustavo, você acha que pro próximo mês de junho, eu já posso colher nesse talhão? Eu acho que não, porque ele ainda está muito verde Certo. e ele tem uma relação folha-fruto alta, então, ou seja, tem muito enfolhado. Se ele tivesse menos folha, ia forçar um pouco mais a maturação. Entendi. Então, mesmo com a seca que nós tivemos e com esse folhamento que está, Sei. resultado de uma nutrição mais equilibrada da planta, Certo. ela está resistindo mais à seca e por isso vai demorar mais para amadurecer. Então, como você trabalha com café de qualidade, café especial, e o café especial precisa muito de frutos maduros, nada de café verde, eu acho que esse café vai ficar pronto para você lá para julho ou agosto, para poder Certo. amadurecer. Por isso tem que organizar a tapanha para poder colher em outros talhões. Mas graças a Deus o estado vegetativo, né, tá indo, né? Sim, como ela tem uma quantidade de café boa e crescimento bom, então ela dá café esse ano e dá café o ano que vem. Por isso que é importante as foliares, se a gente conseguir encaixar, já tem uma ferruginha ou outra aparecendo, nós precisamos controlar. Sim. Se der uma chuva, a gente entra com a foliar. Certo. Tá? Se Deus quiser, vai chover. Não, estamos próximos dessa chuva. E aí assim que der, a gente faz a foliar para justamente manter essa carga de café para 2022. E o vigor para o próximo ano. Isso. Tá bonito, né? Você vê. Por isso que é importante manter a integridade dessas folhas, Verdade. sem doença, sem praga e com a nutrição bem equilibrada para Perfeito. poder resistir a essa seca toda. É isso aí. Estamos terminando todo o processo da pré-colheita, todo o trabalho para preparar para a colheita do café. Nós ainda estamos no período seco. Se ainda houver alguma chuva, que se Deus quiser tem que vir essas Que chuvas, assim seja. nós ainda vamos ter que fazer alguma foliar. Lógico, intercalando a foliar com o período de carência da colheita do café, não misturar esses períodos, porque você está devendo mais uma foliar para a gente, não Sim. conseguiu fazer Devido ao clima. por causa da seca, mas se chover, nós ainda encaixamos mais uma foliar aí que vai ser necessário. Tá? E mês que vem começar com a colheita do café e que Deus quiser seja uma colheita bem calma, bem tranquila e que vocês possam ser muito felizes nessa colheita. Que assim seja, Gustavo. E também, assim, a gente, à medida que for acabando os talhões, pode aplicar o banho foliar? Vai depender da umidade, da chuva. Tudo depender da umidade. Sempre, toda foliar depende muito da chuva. Clima seco, nada. Não, evita. Perfeito. Só se tiver ataque de praga, né? Por exemplo, bicho mineiro, Sim, ácaro. certo. Então, de acordo com o que for chovendo, aí a gente vai vendo a necessidade ou não de fazer foliar. Certo. Então, essa colheita está entregue para Deus, que tudo caminhe, né, nos conformes da vontade dele. E Deus vai querer, não só Deus, como todas as plantas estão mostrando a quantidade de café que está aqui no sítio Cantagalo. Se Deus quiser, vai ser uma colheita muito farta. Amém, que assim seja, que Deus continue nos abençoando. E hoje nós vamos deixar uma lição de casa. Mas não é só para o Marcelo e para a Heloísa, é para todos os cafeicultores. A tarefa é a seguinte: a partir de agora, você vai destinar um tempo toda semana, se possível, todo dia. Uns minutos por dia para estudar e conhecer o seu negócio. É isso mesmo, a cafeicultura é o seu negócio e se você não se atualizar, vai acabar perdendo o bonde. E não adianta falar que não tem tempo, porque quando a gente quer alguma coisa de verdade, a gente arruma tempo. E tem material bom na internet para assistir e para ler. Aqui mesmo no canal tem dezenas de vídeos com bastante ensinamentos para você. A tarefa então é: se atualize para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem da cafeicultura em geral. Obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e até no próximo Parceiro Produtor, aqui no Pé do Café. Compass Minerals Plant Nutrition, a gente nova em Nutri, o agro cresce. Singenta e você, conectados à qualidade do café.